Você disse que não sonha, mas o corpo talvez esteja contando um sonho antigo, repetido demais. É sempre à noite. Nunca de manhã, nunca de tarde. Sempre quando tudo tá quieto. Quando só tem o som do vento lá fora e aquele barulho do ventilador girando devagar. É nessa hora que meu corpo reage. Ele endurece. A garganta fecha, o estômago embrulha. Às vezes eu acordo encharcada de suor, mas não sonhei com nada, só acordo e sei que algo me tocou, mesmo que ninguém tenha me tocado. Você sente que há um corpo ausente que ainda toca você? É como se meu corpo lembrasse de algo que minha mente tenta esquecer. Como se tivesse uma memória própria, sabe? Tipo, ele sabe o que aconteceu, mesmo quando eu não quero mais saber. O corpo que fala, enquanto o sujeito silencia. Quando começou a notar isso? Acho que sempre tive, mas eu só fui entender de verdade depois que minha filha nasceu. Quando ela fez 8 anos, eu olhava pra ela e algo dentro de mim quebrava. Às vezes eu evitava olhar, só de ver ela com aquele vestidinho de bolinha me dava náusea. Eu me odiava por isso. O que há nessa idade, nos 8 anos dela? Foi quando tudo começou. Tudo. Tudo que me tornou quem eu sou agora. Tudo que quebrou o que eu podia ter sido. Você lembra de algo específico? Um momento? Era o meu aniversário. Eu ganhei o vestido azul com bolinhas brancas e uma boneca de pano. Eu me senti bonita pela primeira vez. Minha mãe tinha feito a boneca e meu pai me chamou para a cozinha. Ele estava encostado na pia. Disse que eu tinha que lavar a louça. Eu tentei explicar que a água estava fria, que eu era pequena, mas ele não gostou. E o que aconteceu? Ele me mandou tirar a roupa na cozinha, com a boneca caída no chão. Eu nem entendia. Era só uma criança. Ele gritava, dizia que eu não precisava. E então... Você pode parar. Respira. Estamos aqui. Você não precisa seguir agora. Mas eu quero. Eu preciso. É como se eu só resistisse quando falo isso. Quando não veio isso. Dê nome ao que você grita, sem medo. Foi com a vassoura. A que ficava no canto da cozinha. Ele usou o cabo de um jeito que nem sei explicar. Eu desmaiei. Acordei no chão. Ele estava ouvindo rádio e disse que se eu contasse, ele mataria minha mãe. E ela não viu nada. Você tem certeza de que ela não viu? Naquela noite, sim. Mas depois, ela viu muitas vezes e nunca fez nada. Aliás, às vezes parecia que Você disse que a sua mãe parecia gostar de ver. Pode falar mais sobre isso? Que imagem te vem? uma fresta. A da porta do quarto. E eu me contorcendo. Ele em cima de mim e ela parada no corredor. Não disse nada, não entrou, não gritou, só olhou. Olhou como quem já sabia o que ia acontecer e depois fechou a porta. Pode parar. Respira. Ela fechou a porta. Devagar, com cuidado, como se fechasse uma janela para o inferno, mas por dentro dela. Não era só omissão, era presença. Silenciosa, consentida. Pior violência vem do que não é dito, do que é permitido pro silêncio. Eu chamava por ela, sabia? Não com palavras, com olhos, com gestos. Ela sabia, sempre soube. Ela era a professora, não era? Sim, primária. Rígida, cabelos sempre presos, unhas cortadas. Voz que fazia criança se calar. Mas com ele, ela era a sombra. Uma sombra obediente. Ela corrigia outras crianças e deixava que ele corrigisse você. Dizia que ela por meu bem. Que eu precisava pedir. Que eu provocava. Que meu corpo dava sinais errados. O corpo da criança como culpado. O desejo do outro jogado sobre um corpo inocente.
Eu comecei a me esconder, a andar curvada, a vestir roupa grande. Kirasimi odiava meu corpo, achava que era ele o culpado. Era como se o corpo falasse algo que você não entendia. Sim, e ela reforçava. Um dia, ele me bateu até eu desmaiar. Acordei no chão na cozinha, toda roxa. E ela disse, tá vendo o que você causa? Ela culpava você. Sempre. Você respondeu torto. Você demorou a lavar o quintal. Você se olhou no espelho. Tudo era sinal de que eu merecia. E você começou a acreditar. Comecei a achar que aquilo era amor, que todo pai era assim, que toda mãe era assim, que a dor era parte de crescer. E o que é hoje no seu corpo que ainda repete isso? A tensão, a culpa, o enjoo ao me olhar no espelho, o medo de ser tocada, o pânico de parecer bonita. E você entende agora que o seu corpo carrega uma verdade que o discurso familiar tentou apagar. Sim, meu corpo ainda lembra do que minha mãe mandou esquecer. E ele tá pronto pra lembrar com você. Por isso estou aqui, porque não aguento mais sentir tudo sem nome, sem rosto. Quero dar nome ao que aconteceu. As frestas, as vassouras, a minha infância. Tinha um cheiro naquela casa. Cera no chão, roupa lavada no quintal e medo. O medo tinha cheiro, sabia? Um cheiro denso. Eu sentia ele antes de ouvir as chaves girar na porta às 6 da tarde. Esse cheiro ainda está em você? Sim. Quando passo por certos corredores. Quando lavo roupa, quando limpo o chão, meu estômago vira. Meu peito aperta. Às vezes, tem que sair correndo do lugar. Como se voltasse para aquele chão encerando. Aquele chão me viu sangrar. Você lembra da primeira vez que sangrou? Lembro. Tinha 8 anos. A boneca no chão, o cabo da vassoura encostando na minha barriga, o frio da madeira. Depois veio a dor. Eu não entendi. Não sabia o que era aquilo. Só sentia que estava sendo rasgada. E quando acabou, ele disse para eu limpar o chão com um pano velho. Eu ainda sangrava. Não conseguia andar direito. Ele voltou a ouvir o rádio como se nada tivesse acontecido. E sua mãe? Ela chegou da igreja. Entrou no quarto. Eu estava acordada. Ela perguntou por que eu ainda não tinha dormido. Eu quis falar, mas a voz travou. Era como se eu tivesse virado pedra. Só balancei a cabeça e ela saiu. O silêncio como primeira defesa. Eu me cobri inteira. Passava calor debaixo do cobertor. Ficava com medo da porta abrir e a cesta ela abria. Mesmo sem barulho. Mesmo com tudo escuro. A escuridão da noite como repetição da escuridão da alma. Eu dormia com uma boneca apertada no peito. Como se ela pudesse me proteger. Era a mesma boneca do aniversário. Minha mãe fez com retalhos. Acho que ela sabia. Era quase um pedido de desculpas. Um pedido silencioso, como tudo nela. Mas não era o suficiente. Não segurava ele. E um dia, ela nem pintava mais. Só dizia, vai tomar banho, seu pai já está vindo. Como se fosse uma rotina. Como se aquilo fosse parte da casa. Como varrer, lavar, rezar. O cotidiano do horror, a repetição do indizível. Comecei a sangrar de verdade aos 11. Minha primeira menstruação. Escondi. Fiquei com medo. Ele viu o sangue surto.
Disse que se eu engravidasse, ele me matava e jogava no rio. Você estava crescendo e o corpo começava a falar por conta própria. Sim. Comecei a usar roupas maiores, andar encolhida, a não olhar ninguém nos olhos. Eu era uma coisa, um pano, um corpo sem voz. E na escola? Ficava no fundo da sala, sempre com mangas compridas, nunca sorria. Até que uma professora, Dona Lourdes, começou a olhar para mim diferente. Diferente como? Não era pena, nem desconfiança. Era como se ela soubesse. Como se estivesse esperando eu dizer alguma coisa. E você disse? Não naquela hora. Ainda não. Mas foi com ela que as coisas começaram a mudar. Eu lembro da noite exata. Era junho. A casa cheirava a mofo por causa da chuva. A vassoura estava molhada, encostada na parede da área. Ele mandou eu ir buscar. A mesma vassoura da primeira vez? Sim, a de Pietê. O cabo rachado com uma fita isolante preta enrolada. Aquilo me dava calafrio, só de olhar. Era como se o cabo tivesse olhos. Você transformou a vassoura num símbolo do seu terror? Ele chamava de vara da disciplina. Dizia que ia tirar o demônio do meu corpo. Que eu era maldita, que provocava. E sua mãe? Ela estava na sala, tricotando. Ele passou por ela, entrou no quarto, me puxou pelo braço. Eu gritei. Ela não se mexeu. Ela ouviu? Sim. E não fez nada. Você consegue descrever o que sentiu naquele momento? Abandono. Solidão. Pavor. Não tinha pra onde correr. Não tinha quem me salvasse. E quando ele começou a pedir pra desmaiar, pediu de verdade. Como se o sono fosse o único jeito de sair dali. E desmaiou? Sim. Não sei por quanto tempo. Quando acordei, estava deitada no chão do quarto. Sangrando, suja. E minha mãe, ela estava sentada na beira da cama, me olhando. Com uma cara sem expressão. Como se estivesse me analisando. Ela não te tocou? Não. Só me mandou levantar. Disse, limpa isso, ninguém pode ver essa sujeira. Como se eu fosse um erro. Como se o sangue no chão fosse culpa minha. E o que você sentiu do olhar dela? Frieza. Mas também curiosidade. Como se ela quisesse ver até onde aguentava. Como se aquilo alimentasse. Você começou a acreditar que merecia? Sim. E comecei a repetir isso dentro de mim. Você é suja. Você provoca. Você é o erro. Todos os dias. Como um mantra. Sim. Um mantra que eu repetirei em silêncio, lavando lençóis, escondendo hematomas, desviando dos olhares. E isso continuou por quanto tempo? Dos 8 aos 13. 5 anos. Quase todas as semanas. Às vezes mais de uma no mesmo dia. E minha mãe, cada vez mais presente. Não fisicamente. Mas na permissa. No jeito como deixava a porta destrincada. No modo como preparava a casa.
Preparava? Sim, dava banho em mim. Deixava a roupa que ele gostava separada. Dizia, obedece, não responde, fica quieta. E o que isso dizia sobre ela? Que ela fazia parte. Que ela entregava. Entregar um corpo, uma filha, uma infância? Ela dizia que era melhor assim. Que era o destino de toda mulher. Que depois passava. Mas nunca passou. Você disse que tudo isso aconteceu dos 8 aos 13. Depois. Depois ele morreu. Um acidente de carro. Eu senti alívio, mas também medo. Medo de viver sem o medo. É estranho, né? Não é estranho. O medo também cria laços, mesmo os mais sombrios. Fiquei perdida, como se meu corpo não soubesse mais reagir. Ele me ensinou a sobreviver em dor. Quando ela sumiu, eu fiquei sem identidade. E sua mãe? Entrou em luto, mas não era tristeza. Era descontrole. Começou a beber, a me chamar de viúva do monstro. Um dia me empurrou contra a parede e gritou: "Agora você tá livre, vadia." Ela jogava nele a culpa que carregava por dentro. Sim, e me transformou na lembrança viva do que ela deixou acontecer. E você seguiu repetindo? Sim, escolhi homens errados, sempre violentos, distantes, frios, como se fosse aquilo que eu merecia. Você se ganhou escolher a dor novamente. Fui noiva de um homem que me batia. Eu pedia que ele me amava, que era ciúmes, que era o jeito dele. E quando ele me empurrou da escada, eu me lembrei do meu pai, do jeito que ele me arrastava pelo braço. E mesmo assim, eu fiquei com ele por mais um ano. Compulsão à repetição. Como se o trauma fosse uma música que eu não conseguia parar de ouvir, mesmo sabendo que ela me machucava. E quando a sua filha nasceu, o que mudou? Tudo. O corpo dela me lembrava o meu. A pele, o cabelo, a voz. Quando ela chorava no quarto, eu congelava, porque ouvia meu choro misturado com o dela. Você via a menina que você foi nos olhos da filha que você tem. Sim, comecei a protegê-la demais, a sufocar, a controlar tudo. E um dia ela me perguntou: "Por que você me olha? Como se eu fosse morrer?" Essa pergunta abriu alguma porta? Sim, porque naquele momento eu entendi que quem estava morrendo era a menina dentro de mim. E ela gritava por ajuda, usando a voz da minha filha. Você começou a ouvir o eco. Sim, e por isso estou aqui, porque não quero mais repetir, nem no meu corpo, nem no dela. Você disse que tudo isso aconteceu dos 8 aos 13. Depois. Depois ele morreu. Um acidente de carro. Eu senti alívio, mas também medo. Medo de viver sem o medo. É estranho, né? Não é estranho. O medo também cria laços, mesmo os mais sombrios. Fiquei perdida, como se meu corpo não soubesse mais reagir. Ele me ensinou a sobreviver em dor. Quando ela sumiu, eu fiquei sem identidade. E sua mãe? Entrou em luto, mas não era tristeza. Era descontrole. Começou a beber, a me chamar de viúva do monstro. Um dia me empurrou contra a parede e gritou: "Agora você tá livre, vadia." Ela jogava nele a culpa que carregava por dentro. Sim, e me transformou na lembrança viva do que ela deixou acontecer. E você seguiu repetindo? Sim, escolhi homens errados, sempre violentos, distantes, frios, como se fosse aquilo que eu merecia. Você se ganhou escolher a dor novamente. Fui noiva de um homem que me batia. Eu pedia que ele me amava, que era ciúmes, que era o jeito dele. E quando ele me empurrou da escada, eu me lembrei do meu pai, do jeito que ele me arrastava pelo braço. E mesmo assim, eu fiquei com ele por mais um ano. Compulsão à repetição. Como se o trauma fosse uma música que eu não conseguia parar de ouvir, mesmo sabendo que ela me machucava. E quando a sua filha nasceu, o que mudou? Tudo. O corpo dela me lembrava o meu. A pele, o cabelo, a voz. Quando ela chorava no quarto,
eu congelava, porque ouvia meu choro misturado com o dela. Você via a menina que você foi nos olhos da filha que você tem. Sim, comecei a protegê-la demais, a sufocar, a controlar tudo. E um dia ela me perguntou: por que você me olha? Como se eu fosse morrer? Essa pergunta abriu alguma porta? Sim, porque naquele momento eu entendi que quem estava morrendo era a menina dentro de mim. E ela gritava por ajuda, usando a voz da minha filha. Você começou a ouvir o eco. Sim. E por isso estou aqui. Porque não quero mais repetir. Nem no meu corpo, nem no dela. Você disse que só queria dormir uma noite sem reviver tudo. Talvez o que precise não seja esquecer, mas ressignificar. Como se eu pudesse mudar o que aconteceu? Não o que aconteceu, mas o lugar onde isso vive dentro de você. Então eu não sou mais aquela menina? Você ainda é, mas agora também é a mulher que escuta essa menina, que dá nome ao que ela viveu. Eu sempre odiei aniversários. Sempre. Nunca entendi por quê. Agora eu sei. Foi no dia que tudo começou. Meu pai me viriu no dia que eu deveria ter celebrada. E desde então, o nascimento virou dor. Sim. Toda vez que alguém me dava parabéns, era como se dissessem: você sobreviveu. Mas não deveria. Você transformou sua própria existência em culpa. E minha filha, quando ela fez 8 anos, eu entrei em pânico. Tranquei as janelas, fiquei acordada, de toda. Como se o passado pudesse invadir pela porta. Mas ele já estava dentro, em mim, no meu corpo, no meu medo. Você entendeu que o trauma não mora mais na casa antiga. Mora no seu corpo e precisa de tradução. Traduzir o que sangrou em silêncio, sim, dá linguagem ao que ficou mudo. A vassoura já só um objeto, mas virou um símbolo da dor, da punição, da minha condição de coisa. E agora, o que ela representa? Hoje, eu lembro dela com nojo, mas também com força, porque foi ali que começou minha vontade de sobreviver, mesmo sem entender. Seu corpo resistiu, mesmo sem permissão. A boneca, aquela boneca de pango, eu a encontrei quando minha mãe morreu. Tava numa caixa, guardada, como se ela soubesse que um dia eu ia querer lembrar. Talvez a boneca seja o que sobrou da menina, intacta. Sim, um resto não contaminado. E hoje, o que você quer fazer com essa boneca? Quero colocá-la no colo da minha filha e dizer: você não vai passar por nada disso, eu juro. Você tá quebrando a corrente e reconstruindo a minha história, mesmo que ela continue doendo. Você disse que quer colocar a boneca no colo da sua filha. O que isso representa para você? É como se eu dissesse pra mim mesma que ainda há uma parte de mim que não foi tocada. Uma parte limpa, intacta, que sobreviveu. Você acredita que essa parte pode crescer? Sim, mas vai levar tempo. Às vezes acho que meu corpo tem mais memória do que eu suporto. Mas agora, pelo menos ele não está mais sozinho. Eu escuto ele. Você passou anos sendo invadida. Agora tá aprendendo a se habitar. Eu me sentia como um cômodo abandonado. Sem luz, sem cor. E agora? Agora tem uma fresta aberta. Ainda entra vento, mas também entra sal. Você acha que sua filha já percebe essa mudança? Sim, ela me abraça diferente. E eu deixo, sem medo. Você tá se tornando a mãe que você não teve. Eu ainda erro, ainda temo, ainda travo quando ela corre pra mim depois de um pesadelo. Mas eu fico. Ficar é o contrário de fechar a porta. Sim, minha mãe fechava, eu abro.
E você sabe que a menina que você foi ainda tá aqui, ouvindo isso com você. Sim, e dessa vez ela não tá mais sozinha. Então talvez agora vocês possam caminhar juntas? Sim, pela primeira vez. Não mais fugindo do escuro, mas andando em direção à luz, mesmo tremendo. E o que fica disso tudo? Que naquela casa eu fui deixada para morrer. Mas hoje eu escolhi dizer